E aí, pessoal, beleza? Bora falar um pouquinho sobre um assunto aí bem pedido aí na página, no canal do YouTube. Antes de começar a dar introdução aí no papo, tenho dois avisos para passar para vocês. Primeiro, se inscreve no canal, deixa o seu like. E o segundo não saia do vídeo antes do término, tá bom? Como eu não sou youtuber profissional, eu posso começar um assunto agora e terminar só lá no fim, tá bom? Então depois não reclama dos resultados que você tem obtido, não tem sido exatamente o que esperava por conta do vídeo que você só assistiu 2 minutos, tá bom? Então já deu tempo de você se inscrever, de você curtir, tá bom? Porque o assunto é relevante. Pessoal, falar sobre a alimentação dos ciclídeos africanos. O mais importante é saber que no lago, assim como em outros lugares, tem peixes que têm hábitos alimentares tanto onívoros como herbívoros e como carnívoros. No Lago Malawi não é diferente. Nós temos peixes lá, né? Na sua grande maioria, os ambunas, que são os peixes que habitam nas áreas rochosas do lago, que são consumidores de alimentos herbívoros, né? De origem vegetal. E também nós temos aí os rapilocromídeos, né? Que são os caçadores, os predadores do lago, que se alimentam de pequenos crustáceos, se alimentam também de mibunas, e então eles são carnívoros. E tem também, né, as aulonocaras, que são, na sua grande maioria, peixes com hábito alimentar onívoro, se alimentam com uma dieta mais balanceada. Pessoal, mais importante quando adquirir os peixes é você ver a ficha técnica de cada peixe, né? Porque o aquarista, cara, ele é que nem quem faz compra errada de produto, depois vai no Reclame Aqui para ver se aquele produto ou se aquela marca já tem um histórico de problema, né? Então, depois que você começa a ter perda de peixe por causa de alimentação, você vai ver o hábito alimentar do peixe, vai descobrir que você tinha um peixe herbívoro e você estava socando proteína animal no peixe, ou você tem um peixe que é carnívoro e você está socando ração herbívora nele, e quando você vê que o desenvolvimento não é satisfatório, você vai atrás da ficha técnica. Então, primeira coisa é verificar o hábito alimentar do peixe antes de introduzi-lo no aquário, tá? Pessoal, dito isso, é de suma importância que você faça a sua montagem de fauna para respectivo hábito alimentar. É mais importante, né? Então você precisa primeiro ver se o hábito alimentar de todos os peixes que você está adquirindo é compatível ou pelo menos que há uma certa tolerância com alimentos. Por exemplo, o saulose é um aquário que está na moda de montar, uma monoespécie de saulose. E a grande dificuldade é que as pessoas vão lá, eu quero comprar ração para ciclídeo africano, vai lá e compra uma ração para ciclídeo que tem uma certa quantidade de proteína, e o saulose é extremamente herbívoro. O mínimo já faz ele ficar com o ventre inchado e morrer de uma doença chamada bloat. Então, você precisa saber o hábito alimentar, que nem, por exemplo, a Protomela taeniolatus red impress é uma protomela com hábito alimentar herbívoro com uma pequena tolerância para proteína. Então, no aquário de mibunas, você pode ter uma Protomela red impress lá, porque ela divide o mesmo hábito alimentar. Por exemplo, o que muitas pessoas reclamam é que o Labidochromis ceruleus, que é o Caeruleus, o Yellow, ele é um mibuna, porém o hábito alimentar dele é onívoro, com boa tolerância para a proteína. Então ele pode conviver com os raps
certo? Então você precisa saber aí o hábito alimentar do seu peixe para saber a quantidade de proteína que você vai inserir aí para os seus peixes se alimentar e não vir a desenvolver doenças como má formação, né? A gente vê os peixes, peixe gordo demais não é saúde, né? Então você pode acabar fazendo seu peixe aí ter um desenvolvimento incorreto devido à quantidade de proteína. Então no lago nós temos aí os 3 tipos de peixe, né? Você tem um rapilocromídeo que é herbívoro, a Protomela red impress é um rap, considerado um rap, porém que tem uma tolerância, que tem o costume se alimentar de vegetais, né? De uma ração mais leve. Qual que é a diferença do animal herbívoro para o animal carnívoro? O animal herbívoro, ele tem o intestino, né? Faz muitas voltas dentro da barriga do peixe. Já o carnívoro é uma tripa mais... o aparelho digestivo é mais reto. A proteína ela entra e ele é mais objetivo em absorver os nutrientes. Já o herbívoro não. O herbívoro vai fazer várias sinuosidades ali até fazer o processamento de toda a ração que ele ingeriu. Então, se o herbívoro ingere uma comida com muita proteína, o que vai acontecer? Ela vai demorar muito tempo até ela chegar na linha de saída, né, que é o orifício rugoso do peixe, por onde ele faz as suas necessidades. Então, o que pode acontecer? Vir a fermentar essa proteína no intestino dele, fazendo com que haja uma dilatação e isso promovendo uma infecção intestinal no peixe conhecida como bloat. Então você precisa saber se o seu peixe é herbívoro, onívoro ou carnívoro e você deve montar a sua fauna preocupado com a alimentação. É muito difícil quando a pessoa tem um aquário full Malawi. Meu aquário é full Malawi, tem herbívoro, tem onívoro e tem carnívoro. Alguém vai ficar no prejuízo alimentar, né? Aqui no meu aquário, ó, eu tenho uma Protomela red impress, tá aqui, certo? Tenho outros raps que são carnívoros, comem comida com bastante proteína, e tem o yellow. É difícil demais de manter, dá certo. Mas se você não tem tanta experiência, monte mais pelo hábito alimentar do peixe, tá? É muito sensato a opção de escolher os seus animais de acordo com o hábito alimentar do que simplesmente por... E outra, os raps, por ser carnívoro, eles também têm as condições de crescimento maiores, eles vão ficar maiores, né? Até porque na natureza ele se alimenta de peixes menores, os mibunas, alevinos e afins, peixes pequenos, né? As aulonocaras são os peixes mais de meia água e tal, vão crescer também, tem aulonocara aí de 18, 19 centímetros e tem raps que chegam a 40 centímetros. Então, isso é muito importante ao adquirir os peixes, saber o hábito alimentar e o tamanho que eles podem atingir. Aí vem aquele pensamento, então, se o peixe é carnívoro e eu der ração herbívora para ele, aí você está querendo transformar um peixe que é extremamente carnívoro em um peixe vegano. O que vai acontecer? Ele não vai se desenvolver, né? E não vai ter a coloração que ele deveria ter, que vai levar ele a uma morte prematura, porque ele tem necessidades fisiológicas combinadas com os seus alimentos. Então, vamos seguir à risca isso daí. Antes de montar o aquário, ver o tamanho, porque o peixe que você está comprando hoje tem 5 a 6 centímetros, mas ele pode chegar a 18, 19, 20. Em alguns casos pode chegar a 40, né? Então você não tem que ver só o agora, tem que ver futuramente se você realmente vai querer criar esse peixe, se você vai querer curtir esse peixe durante todo o período de vida dele, que é de até uns 8 anos. Então a alimentação é muito importante. O venustus, polistigma, rostratus, Christie, Champsochrome spy,
iceberg, são peixes carnívoros, né? As aulonocaras são herbívoras. Tem os placidocromes, que são peixes que se alimentam também de bastante proteína, né? E eles são oportunistas na natureza, eles são mais detritivos. O peixe que já está ali meio morto ou morto, eles vão lá e comem o peixe, entendeu? Então eles não são muito caçador, eles são oportunistas, né? Para quem não sabia, os placidocromes eles não são agressivos para matar os outros, mas se tiver meio morto ou já tiver morto, ele vai se aproveitar dessa ação natural da natureza e vai se alimentar, tá? Então, vamos alimentar direitinho os nossos peixes. Segue o nosso canal aqui no YouTube, se inscreve lá no nosso Instagram, tem dica importante saindo aí todo dia, mostrando peixe, mostrando hábitos alimentares e tudo. Então, acompanha a gente aí nas redes sociais. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Fui.